Olá, pessoal. Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo celebramos o mistério pascal de Jesus ressuscitado. Neste domingo, memorial, da sua vitória sobre a morte. Pela palavra de Deus semeada no canteiro do coração do mundo, Deus nos faz crescer e dar frutos. Em Cristo nos tornamos um terreno preparado e capaz de fazer as sementes lançadas produzirem os sinais da graça e do reino. Então, que nós possamos acolher o mistério de Cristo nessa liturgia e o celebremos com fé. Então, a primeira leitura está em Isaías, capítulo 55, versículo 10 a 11. Isaías, capítulo 55, versículo 10 a 11. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, para lá não torna, mas rega a terra e a faz produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a enviei. Então, essa primeira leitura fala para a gente que todo o povo é convidado a procurar a salvação. E aqui fala, o profeta Isaías fala, a chuva faz a terra germinar. Então, que nós possamos sempre fazer a vontade de Deus na nossa vida. Que nós possamos sempre louvá-lo e glorificá-lo, E também pedir a Deus, fazer pedidos a Deus, e Ele realiza os nossos pedidos, Como aqui diz, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, antes realizará tudo o que for da minha vontade e produzirá os frutos que pretendi ao enviá-la. Isso é Deus falando através do profeta Isaías. Então, que nós possamos sempre fazer a vontade de Deus na nossa vida. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Romanos, capítulo 8, versículo 18 a 23. Romanos, capítulo 8, versículo 18 a 23. Irmãos, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão da corrupção e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Então, essa segunda leitura fala para a gente que a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus. E aqui ele fala, também ela espera ser libertada da escravidão, da corrupção e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus, Então, que nós possamos, sempre, cada vez mais, como fala aqui no capítulo 8, que a gente possa realmente fazer a vontade, como eu sempre falo aqui, fazer a vontade de Deus na nossa vida e que nós possamos, e que Ele vai nos libertar, Ele nos liberta, nos livra de todo o mal. Então, que nós possamos depositar a nossa fé, a nossa confiança nele. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 13, versículo 1 a 23. Mateus, capítulo 13, versículo 1 a 23. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz.
E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele os discípulos disseram-lhe: por que lhes falais por parábolas? E ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, para que eles vendo não, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem um maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Então, o evangelho de hoje, né, de Mateus, ele fala pra gente, né, que é o capítulo 13, né, é o capítulo das parábolas do reino. Então, por meio de comparações com realidades e imagens rotineiras, Jesus ensina sobre o mistério do reino dos céus. No evangelho de hoje, contemplamos a parábola do semeador, né, e a sua explicação. Então, oferecida por Jesus apenas aos discípulos. Por que ele explica o seu sentido somente para os discípulos? Apesar de as imagens da parábola serem simples, somente quem tem o coração sensível é capaz de compreender o mistério do reino. Jesus é o semeador que saiu a semear, imagem dos futuros semeadores e cristãos. Porém, além de ser o semeador, Jesus é também a semente. Ele é a semente da palavra, a própria palavra do reino. Os seres humanos são os tipos de terreno, né? Beira do caminho, espinhoso, pedregoso e terra boa. Cada pessoa tem em si todos esses tipos de terreno. Então, a semente à beira do caminho é o coração vazio, algo fácil para que o maligno venha e roube a palavra ali semeada. O coração de terreno pedregoso é aquele que recebe a palavra com alegria, mas diante da primeira dificuldade, desiste logo. O terreno espinhoso representa o coração tomado pelas preocupações transitórias do mundo, pela ilusão da riqueza. A palavra é sufocada. Ora, a palavra de Jesus ensina perdão, solidariedade e fraternidade, ao que o coração mundanizado se contrapõe e sufocado não consegue se livrar da mera terrenidade da vida. Então, a semente caída em terra boa é o coração que ouve e compreende a palavra do reino, produz fruto em abundância. Então, a questão é, qual tipo de terreno cada um cultiva em si, tá certo? Então, que nós possamos ser a semente, né, o terreno, né, a terra boa, né, a semente que cai em terra boa, né, que é o coração que ouve e compreende a palavra do reino, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as letras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.